E depois de muitos de vocês me pedirem no Instagram, eu decidi pegar os desenhos originais, os personagens 100% originais de vocês e recriar. E todo esse processo e mostrar em um vídeo. E o resultado final vocês vão conferir agora. Fala galera, tranquilo? Aqui é o João. E nesse vídeo eu vou estar recriando personagens de vocês. Se você quiser participar dos próximos, é só você me mandar lá no meu Instagram, beleza? Se você é novo no canal e é a primeira vez também que você tá aqui, se inscreve porque toda semana tem vídeo de coisas diferentes, dicas te mostrando passo a passo de muita coisa para você melhorar nos seus desenhos. Já se inscreveu? Ativa o sininho aí e vamos começar aqui com o vídeo. O primeiro personagem que a gente tem aqui é do Pedro, e aí eu já comecei apanhando no primeiro personagem, porque era pra desenhar uma menina gata. Eu até sei desenhar umas personagens femininas. O grande problema é que eu não tinha dominado muito bem os traços, e aí vai uma dica pra vocês. Se liga, eu comecei a fazer e saiu essas primeiras versões aí, principalmente essa aí que eu até comecei a fazer nenhuma arte final, né? Foi mais um contorno. Mas ficou meio esquisita e eu não sabia o porquê. E aí veio uma dica pra vocês. Eu até aprendi isso no canal do Proco com uma design. Uma coisa que vai te ajudar bastante é quando você tem dificuldade em algum tema, em algum conceito que você está montando, alguma concept art, alguma coisa nesse estilo, é você ir no Pinterest e salvar uma pasta sobre tudo daquele tema. Assim você consegue comparar coisas diferentes e ter uma base do que elas têm em comum. Olha só, exatamente o que eu fiz, eu comecei a separar os traços principais e eu consegui recriar uma versão nova muito melhor. Se liga só, essa foi a nova versão, eu percebi que a maioria delas era uma personagem que era menor, mais nova, mais infantil, e os traços eram mais destacados em algumas áreas. E esse foi o resultado. E aí, vocês curtiram? Me fala nos comentários pra mim saber. E o segundo é do Fernando. É um gorila samurai. Eu achei bem interessante essa ideia aí, por isso que eu gostei de estar replicando ela e já começa com uma dica. Já conhece a técnica de thumbnail? Talvez você não conheça e esses rabiscos são exatamente essa técnica. Porque às vezes a gente vai criar algum personagem e a primeira versão sai ruim. E se você acha que você não tem dom ou algo assim, não, é bem comum. A primeira versão do seu personagem vai sair esquisita, vai sair estranha. E o que acontece? Essa ideia é basicamente isso. Como você pode perceber, eu fui fazendo só algumas linhas que iam mostrar mais ou menos o tamanho e o formato daquele personagem e criando várias versões diferentes. Essa técnica te ajuda muito a escolher posições melhores para os seus personagens e também passar melhor a sua ideia que está na sua cabeça. Então é uma mistura de fazer um mini cenário com o desenho contínuo, onde você faz linhas só para definir o volume e o formato das coisas e passar a sua ideia para o papel. Então depois de fazer várias versões desse gorila, eu defini que essa seria a melhor. Se liga nesse esboço aí. Eu fui criando, fiz ele um pouco mais gordo do que forte, assim como estava na versão original do Fernando, mas achei que ficou bem legal e passou a ideia que é um gorila samurai. Eu não finalizei ele, tô pensando em fazer uma live só finalizando esses desenhos. Se vocês curtirem, me fala nos comentários que eu tô pensando em fazer lives aqui no canal, beleza? Esse desenho aqui da Camille, que ela me enviou lá no Instagram, eu achei bem interessante, esse estilo de fada, eu nunca tinha desenhado um personagem dessa forma. E o que eu achei bem legal que a gente pode estar fazendo é ajustando primeiro algumas coisas. Se você olhar bem, eu comecei a fazer algumas versões dessa mesma personagem. Isso porque, se a gente bater o olho na versão original que ela me enviou, a gente consegue perceber que a testa está um pouco pequena, a sobrancelha está um pouco grossa. Isso acaba perdendo um pouco dos traços femininos da personagem. Se você repara em animes ou qualquer tipo de estilo, uma personagem feminina ou ela vai ter a sobrancelha, assim como eu estou colocando na tela, mais grossa, porém menor, ou ela vai ter a sobrancelha mais comprida e mais fina. É um padrão para deixar um pouco mais feminino o rosto de qualquer personagem que você está desenhando. E também tem as proporções do rosto e esse tipo de coisa. Então minha primeira ideia foi recriar algumas versões, ver qual se encaixava sem sair da ideia da personagem original. Por isso que eu não fui muito pro anime. Acho que foi uma coisa mais cartoonizada, mas no final das contas eu consegui passar a ideia. Essa aí pelo menos eu pintei, então eu achei bem legal e bem interessante a ideia dela. E aí vai até uma dica para você. Quando você for recriar algum personagem, tenta recriar em estilos diferentes para testar a sua variedade. Agora a gente tem a personagem que eu mais apanhei para fazer. Essa personagem aqui quem me enviou foi a Liz. O interessante dela é que ela usou toda a criatividade. E aí também deu um problema, assim como eu tinha falado. Porque assim, se você usa todas as suas referências em um único personagem, ele acaba ficando com excesso de informação. Isso acontece quando a gente está começando a criar algum personagem. Você pega tudo que você acha legal e coloca num único personagem. Aí quando alguém bate o olho a pessoa fica confusa, porque tem muita coisa naquela cena. Então uma coisa que vai te ajudar é começar a filtrar um pouco, diminuir, sabe? Tirar o excesso. E como eu consegui fazer isso? Primeiro eu comecei a fazer 300 versões da mesma personagem para ver qual roupa eu poderia colocar que ia encaixar. A solução que eu encontrei para acabar com esse problema foi simplesmente separar. Em vez de separar por detalhes, ou seja, achei legal uma cartola, achei legal esse poder, achei legal uma bicicleta. Não, eu separei por conceitos. Assim fica mais fácil.
Se você olhar bem na imagem original, a gente consegue perceber que é basicamente uma bruxa, né, pelo tipo de poder que ela tem, pelo formato que é feita a roupa dela, mas também como ela tem aquela cartola, ela lembra um pouco mais um mágico, alguma coisa assim, e tem aquelas coisas místicas, então eu separei por essas duas ideias. A primeira ideia foi uma bruxa e a segunda uma questão mais mágica, né, porque tem muito a ver com isso. Então eu usei a personagem com cartola e também usei um vestido de bruxa. Essa foi a principal ideia para mim conseguir fazer essa personagem sem perder todas as características dela, e mesmo assim fazer uma coisa que faça sentido. E eu fui refazendo ela e foi ficando nesse formato aí. Como tinha aquele personagem no fundo que eu não sabia exatamente o que era, eu fiz só duas versões. A primeira versão foi essa versão meio Pokémon que eu tô mostrando aí na tela, eu acho que fugiu um pouco da ideia, então eu fiz uma versão meio Kitibi. Coloquei até uma cartola ali, acho que ficou maneiro. E esse foi o resultado final dessa personagem aí. E aí, curtiu? Você sabia dessa ideia para conseguir filtrar por ideias e não por detalhes? Se você sabia, me fala nos comentários aí, hein? Quero ver. Rapidinho aqui, só uma coisa muito importante, tô pensando em criar um Discord do canal, onde vocês vão poder postar desenhos, eu dar dicas e também avisar quando for ter lives ou coisas diferentes. Se vocês curtirem, me fala nos comentários. Comenta aí, #cria o Discord. E sim, alguns de vocês vão ser ADMs, então fique esperto lá na aba comunidade do canal. O desenho do Carlos eu gostei bastante. Mesmo sendo um personagem bem simples, eu acho que ele passou várias ideias que ele queria ali. Por exemplo, o estilo de roupa e até mesmo a máscara. Uma dica que vai te ajudar muito mais a criar personagens mais dinâmicos ou até um cenário melhor, é assim como vocês podem perceber nesse esboço. Você percebe que o desenho dele ficou uma coisa meio solta, meio jogada ali no meio da folha, com poucos detalhes, e não parece muito bem uma fanart ou uma coisa chamativa. Mas você sabia que os filmes podem te ajudar a desenhar muito melhor? Sim. Sabe a capa de algum filme, por exemplo, a capa dos Vingadores, ou a capa de algum anime que você gosta? Se você reparar bem, sempre vai ter alguns personagens maiores, alguns ícones, né, alguns temas ali, e isso me ajudou e me inspirou a criar essa capa, né, esse tipo de fanart aí. A ideia é isso, toda vez que você for criar e você não sabe como distribuir os elementos na capa ou na folha, você pode usar como inspiração, por exemplo, a capa de algum filme que você gosta. Por exemplo, o Hulk, como que é feita a capa do filme do Hulk. Ou, por exemplo, você quer desenhar os Vingadores ou vários personagens, Shingeki no Kyojin, por aí vai. Usar pôsteres de filme te ajudam muito mais a criar essas cenas, porque os pôsteres de filme são pensados exatamente nessa lógica, para você pegar e recriar com uma forma chamativa, beleza? Eu curti muito fazer ele, por isso que eu até refiz algumas coisas, e esse foi o resultado final. E a gente também tem o desenho do Guilherme, que é um espadachim que eu achei bem completo, ele tem vários detalhes bem diferentes, eu percebi que a maioria de vocês que assistem os vídeos aqui do canal curtem Boku no Hero. E já me fala nos comentários, você assistiu Boku no Hero? Porque parece que todo mundo tem a mesma referência. Se você olhar bem a última calça do personagem que eu batizei como Ciclope, e desse personagem aqui, a calça é muito parecida com os personagens de Boku no Hero, no caso o Bakugou e o Midoriya. Esse estilo de calça é um pouco maior e esse tipo de tênis é bem padrão e bem característicos dessa série. Isso que eu achei legal, eles conseguiram passar a ideia deles sem perder a parte original dos personagens. Em breve eu vou falar um pouco mais sobre isso. E algumas coisas que eu achei bem legal de ressaltar. E quando eu fui fazendo esse personagem dele, eu percebi que ele podia arrumar um pouco mais a perspectiva e até a anatomia, para conseguir passar melhor a ideia dele. Por isso que eu nem mudei a pose, eu deixei a pose do jeito que estava e dessa forma consegui passar a mesma ideia que ele tinha. Outra dica, se você olhar bem na imagem original, ele tem uma caneta brush ali do lado, que é essa caneta que tem esse estilo de ponta. Qual é a minha dica para vocês? Quando eu mesmo fui arte finalizar esse desenho, o que eu fiz? Algumas partes, alguns detalhes eu fiz com a caneta Nankin padrão. E o poder ou outras coisas mais soltas, mais naturais, que tem essas linhas mais curvas, eu usei a caneta brush, que ela é mais fácil para isso. Então até uma dica, use materiais diferentes para fazer texturas diferentes. Isso dá muita diferença na hora de ver a arte final. E na moral, parabéns pelo desenho, mano, eu curti muito. Pra gente finalizar aqui, a gente tem um desenho que eu acho que a maioria de vocês já cometeu esse erro aqui, exatamente por isso que eu trouxe um único personagem que não é 100% original nesse vídeo. E agora, se você quer criar um personagem, sério, essa parte eu acho que é a mais importante do vídeo inteiro, por isso que eu deixei pro final. Se você olhar bem nesse personagem, me fala nos comentários, qual personagem de anime que já existe que vem na sua cabeça? Kainan, eu sei que você usou como referência o Naruto e o, acho que é Satoru Gojo, uma coisa assim, que é do Jujutsu Kaisen. Por que eu tô falando isso? Porque exatamente parece muito com eles. Talvez você tenha usado até outros personagens, mas a referência ficou muito parecida com esses. E pra você não perder a sua originalidade, ou seja, uma coisa que você sabe que é uma pessoa que criou e não basicamente uma mistura de coisas que já existem,
você precisa separar um pouco o seu estilo do estilo de outras pessoas. O que eu testei e tá me ajudando muito a não perder a minha originalidade é primeiro jogar minha ideia no papel, antes de pegar qualquer referência. Joga a sua ideia no papel e sim, vai ficar estranho, vai ficar esquisito. Mas depois você começa a lapidar ela, faz outras versões do seu mesmo personagem, assim você vai testando o quanto de repertório, o quanto de informação você consegue fazer. Ou seja, quantos tipos de olhos, boca, nariz, estilos de cabelo diferentes você consegue fazer sem copiar nada. Depois que você faz isso, aí sim você pode pegar, por exemplo, o Naruto, Goku, qualquer outro personagem que você gosta e colocar ali. Tá entendendo? Assim fica mais fácil, assim você não acaba cometendo aquele erro de ir mais pra cópia de um personagem que você gosta, em vez de pegar uma referência de um personagem e criar algo novo. Mesmo assim, eu curti muito a ideia de você ter misturado dois personagens. Eu não tô falando que foi ruim que você fez, mas se você quer ser mais original, isso vai te ajudar bastante. Esse foi o vídeo, essas foram as artes na versão final delas. Espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo e não sai do vídeo. Sério que você sai do vídeo? Cara, sai do vídeo, não tô acreditando nisso. Agora tá aparecendo pra você dois vídeos. Um eu tô te recomendando e o outro é o YouTube, uma playlist completa. Clica num deles que eu te espero